Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz nos alcance. Hoje vamos trabalhar o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. É um capítulo com 34 versículos e dentro desse capítulo surgem 9 subdivisões. Primeiro fala sobre a prática da justiça, que não devemos fazer as coisas com a intenção de ser vista pelos homens ou chamar atenção para nós ou por nossos feitos, mas sim diante de Deus. O segundo assunto que é abordado é como dar esmolas. Ele diz que quando você der uma esmola ou fazer algo, vamos dizer no contexto social, de uma ajuda para alguém, seja em qualquer área, não devo anunciar, tocar trombetas ou fazer com que outras pessoas saibam daquilo que fiz. Mas a minha preocupação deve ser diante de Deus. Aqui também fala como se deve orar. Ele traz alguns pontos importantes. Não sermos hipócritas para ser visto pelas pessoas. Ele até fala de muitos que gostavam de orar em pé, nas praças, na sinagoga, nas ruas, para ser vistos pelos homens. Não que haja algum problema em você orar em pé, dependendo da circunstância. Paulo diz, orai sem cessar. Então, eu preciso estar com o pensamento em oração sempre. Agora, quando possível, a melhor maneira é você prostrar-se diante de Deus em reconhecimento da sua grandeza, da sua soberania. Aqui até fala que ao orar não devo usar de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem é que serão ouvidos. Mas eu devo entrar no meu quarto e abrir meu coração diante de Deus. Então isso é importante. Ele está falando no contexto de uma oração pessoal, uma devoção pessoal, onde você pode escolher o momento, o local para orar e abrir seu coração diante de Deus. E um ponto importante também que está dentro desse capítulo é a oração do Pai Nosso, onde os discípulos pedem a Jesus para que os ensinassem a orar, assim como João havia ensinado aos seus discípulos. E aqui tem um ponto importante. Eu quero até abrir um parêntese, eu acho que é importante aqui. Não há nenhum problema em você fazer a oração do Pai Nosso em determinados momentos. Vamos orar o Pai Nosso, mas eu acredito que a oração do Pai Nosso é mais do que simplesmente ensinar a repetir as palavras, mas tem ingredientes, tem pontos fundamentais na oração do Pai Nosso. Primeiro ponto, ele até fala, portanto, orareis assim. Então, quando eu vou orar, eu devo reconhecer, eu me dirijo a um Pai que está no céu, Pai nosso que estás nos céus. Eu preciso reconhecer que eu tenho um Pai nos céus. Na minha oração, eu preciso me preocupar em santificar o nome desse Deus. Ele diz não tomar o nome do Senhor em vão, que aliás é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Na minha oração, eu preciso ter em mente a vinda do reino. Venha o teu reino, assim como escreveu Pedro, me apressar, me preparar e me abreviar para isso. Ele diz, venha o teu reino. Eu preciso também permitir que Deus faça a sua vontade. Senhor, faça a sua vontade em minha vida. E ele diz, não somente no céu, ou não somente na terra, tanto na terra como no céu. Eu preciso também, na minha oração, pedir o pão de cada dia, não mais do que isso. Senhor, o pão de cada dia me dá, perdoe as minhas dívidas, meus pecados. Assim, eu preciso reconhecer que se eu quero perdão, eu preciso estar disposto a perdoar também. E não deixar cair em tentação, mas livra do mal. E aí ele diz, é o reino do Senhor, o poder e a glória para sempre também. Então é importante entender, eu posso fazer, claro, uma oração do Pai Nosso, um coletivo ou um culto pessoal, mas é mais do que simplesmente repetir as palavras, é o reconhecimento desses pontos importantes. Ele fala sobre o tesouro no céu, que não devo acumular tesouros na terra, onde ladrões roubam, onde a ferrugem corrói, mas a minha preocupação deve estar em tesouros no céu. A luz e as trevas. Ele fala que os olhos é a lâmpada do corpo, e se os meus olhos forem mal, todo o meu corpo, então vai estar em trevas. Eu preciso então buscar a luz que Cristo pode oferecer a você e a mim. Ele fala sobre os dois senhores, que ninguém pode servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus, servir também as riquezas ou o mundo.
Eu não estou falando do problema em ter bens, mas de ser escravo disso. E entra então na parte final, uma parte maior, sobre a ansiosa solicitude da vida. Não andeis ansiosos pela vida, quanto que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo mais do que as vestes? E ele até fala, observem, as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. E não valeis vós mais do que muitas aves? E daí você fala, qual de vocês, por mais ansioso que seja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida, ou quem sabe um dia a mais, um segundo a mais do que aquilo que deveria ser? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? E ele até diz, considerai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória e seu poder, sendo o homem mais rico, mais poderoso, se vestiu como um deles. Ele diz mais, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe o que necessitais de todas elas. E aí então entra num ponto importante, fechando o pensamento. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino, ou o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E um ponto que ele destaca também no último versículo do capítulo, sobre a questão de não inquietar com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. É um pensamento no Salmo que diz que este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, o próprio Cristo diz, a cada dia o seu próprio mal. Nós muitas vezes nos acabamos, quem sabe com a depressão, quem sabe por questões do passado, o estresse do dia a dia, da correria, do trabalho, dos negócios, problemas e a ansiedade quanto ao futuro. E que esquecemos, quem sabe, de ver um dia de cada vez. Nesse contexto de entregar a Deus nossas ansiedades, nossas preocupações, e o próprio Pedro escreveu, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Que a graça de Deus nos alcance mais uma vez nesse dia.